Graças a Deus, irmãos. Hoje eu ia entregar para vocês uma mensagem que eu já havia até me comprometido diante de vocês na fanpage, que era sobre a história de Davi, e dentro de uma outra perspectiva da história de Davi, ia ser Foge, Davi, Foge. No entanto, essa semana eu me deparei com uma notícia e Deus tocou profundamente o meu coração para abarcar esse tema, para abranger esse assunto para vocês. E sinceramente, queridos, de todo o meu coração, é um assunto que eu preferia não falar, é um assunto que me constrange como cristão, mas por outro lado eu tenho o dever de apresentar esse conteúdo para vocês, por mais constrangedor que seja, por mais perturbador e desconcertante que essa pauta venha a ser. Hoje nós enfrentamos uma situação muito delicada ao nosso redor. E quando hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre o anticristo está no templo. Eu quero dizer com isso que não o anticristo personificado, não o anticristo encarnado, mas o anticristo no sentido de o espírito do anticristo hoje entrou nas nossas igrejas. O espírito do anticristo está presente em muitos altares. O que é o anticristo? É contrário a Cristo. Ele se opõe aos valores de Cristo. E tem ocorrido situações em nosso meio cada vez mais bizarras. Esses dias eu vi um vídeo de um pastor que passou a unção para algumas ovelhas, ele enchia a boca com água e cuspia na ovelha, né, para passar a unção. Então hoje eu vejo que os cultos não tem mais culto. O culto virou uma gritaria, virou gente caindo, gente rodando, virou algazarra, gente recebendo a unção de cachorro, latindo, outro imitando cobra, outro imitando uma gaivota, e unção disso, e unção daquilo, e poder, e ato profético, e declaração profética. Só que as pessoas saem de lá vazias. E hoje a igreja, esse sistema contaminado, está matando muito mais pessoas do que o próprio satanismo poderia fazer. Satanás usou de uma estratégia extremamente sagaz e Jesus disse que isso ia acontecer, querido. Jesus avisou que o falso profeta ia fazer sinais e prodígios em nosso meio, que enganasse, se possível, os eleitos. Nós somos eleitos, eu sou eleito, você é eleito, né? Jesus disse que eles espalhariam em nosso meio doutrina de demônios em nosso meio. Jesus disse que eles iriam disfarçados, camuflados de ovelhas, mas por dentro seriam lobos. E o que mais me surpreende nesse cenário é que muitos desses lobos de hoje, um dia, por mais bizarro e paradoxal que seja, foram ovelhas. Tem ovelha virando lobo em nosso meio, né? Em vez do lobo se disfarçar de ovelha para entrar no rebanho, Satanás ele conseguiu espalhar em nosso meio um vírus tão letal, tão contagioso, tem causado uma mutação nas pessoas. A ovelha vira lobo. Eu vi também estarrecido uma matéria de um rapaz, um jovem que se converteu ao cristianismo e ele montou uma banda de metal gospel. E num dado momento ele se deparou com os bastidores da igreja, ele ficou tão decepcionado com a igreja, tão desapontado com aquilo que ele estava vendo, com as lideranças, com roubo, com mentira, com corrupção, com manipulação das massas, com ego, né, com inveja, com orgulho, que aquilo ali fez com que a fé dele entrasse em conflito. E ele acabou revendo os seus valores e ele deixou de ser cristão. Ele se descristianizou, né? Ele foi contaminado com aquilo, ele recuou, ele perdeu, ele se tornou um cara ateu, meus irmãos, né? Dentro da igreja ele se tornou ateu, porque o meio de que deveria trazer calor para manter a chama da nossa fé acesa, esse meio que deveria trazer acolhimento para nós, para você continuar no caminho reto, para você ter um horizonte aqui contemplar, esse meio contaminou tanto aquele rapaz que ele não teve força e ele sucumbiu. Mas mesmo assim ele continuou cantando músicas gospel, continuou cantando louvores, né, para Deus, com letras, né, que enaltecem a Jesus, dentro, claro, do escopo do heavy metal gospel. Mas ele já não acreditava mais naquilo. E ele mesmo admite, eu fazia aquilo para ganhar dinheiro. E num dado momento ele percebe que ele se tornou igual àqueles pelos quais ele tinha ojeriza, né? Pelos quais aqueles que ele olhava com maus olhos. Gente, é uma área que eu vigio demais na minha vida. Que Deus nunca me permita me corromper, sabe? Entrar para essa máfia, para esse sistema. Se eu quisesse ser rico,
eu já estaria rico. É só eu falar aquilo que você quer ouvir, né? Você quer o quê? Você quer prosperidade? Eu falo de prosperidade. Você quer cura? Você quer poder? Né? Eu toco no ponto. É aquele negócio que Satanás fez com Jesus. Se você prostrado me adorares, eu vou te dar o reino, eu vou te dar os reinos, eu vou te dar poder. Quer dizer, toda essa teologia de prosperidade já começa no coração de Satanás, fazendo essa troca. Você me adora, você me serve, eu te dou. Isso não é amor, isso é negócio, né? E com Deus, o esteio da palavra de Deus, ele é fundamentado no amor. Tudo que você faz para Deus é por amor. Eu dou minhas ofertas, dízimo não, né? Dou minhas ofertas voluntárias por amor. Eu dou o meu tempo por amor. Eu oro por amor, eu jejuo por amor, né? Não é o resto, é só uma consequência. E eu sei que muitas vezes nós vamos estar cercados de medos. Eu quero deixar uma coisa para você antes da gente entrar nessa pauta que é confusa para a gente hoje, que é uma pauta que é um grande desafio para mim hoje apresentar para você. E eu clamei muito a Deus, me prepara, me capacita, querido, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Eu amo profundamente a Deus. E você é muito especial para Deus. E se você é especial para Deus, você é especial para mim. Você para mim não é um número. Não é um número de RG, não é um número de CPF, não é um número do hall de membros, não é um número de conta bancária. Para mim, querido, de todo o meu coração, você é uma vida preciosa, você é um ser único, exclusivo, né? Como Deus vê. Eu procuro enxergar cada um de vocês como Deus me enxerga, porque não é assim que a Bíblia nos ensina. Amar ao próximo como a ti mesmo. E por esse amor que eu tenho ao reino, por esse amor que eu tenho a Cristo, por esse amor que eu tenho a você, hoje eu estou me expondo de uma maneira que é difícil para mim, né? Eu já tive muitos medos. Eu lembro de uma ocasião, que seja um incentivo para você isso. Numa ocasião, estava com 33 anos de idade. O livro Filho do Fogo já tinha sido lançado. E eu assisti uma pregação de um pastor, na época ele estava com 51 anos de idade. E esse pastor falava que ele estava desfrutando da melhor fase da vida dele. Era a fase mais produtiva, era a fase que ele estava usufruindo de mais intimidade com Deus. Então ele estava muito feliz. E eu aos 33 anos tinha saído da Irmandade, Filho do Fogo tinha acabado de ser lançado, mas eu enfrentava tantos conflitos, eu enfrentava tantas lutas. Gente, eu tinha tanto medo, eu nunca falei disso. Mas hoje, de uma maneira especial, Deus tocou no meu coração para partilhar isso com você. Para saber que não é só você que sente medo, porque medo faz parte do ser humano. Elias teve medo, Pedro teve medo, Davi teve medo, né? A questão é viver no medo, né? Nós vamos passar por esses vales de medo. Eu tinha muito medo. Eu tinha medo de cair nas mãos da Irmandade, eu tinha medo de não ser aceito, eu tinha medo de não ser amado, eu tinha medo de não ser acolhido, eu tinha medo de falhar, eu tinha muitos medos, né? E eu não sabia o que ia ser do meu futuro, eu não conseguia contemplar um futuro. Eu tinha 33 e eu pensava, será que aos 50 eu vou ter uma história boa para contar? Será que eu vou viver até lá? Será que a Irmandade vai me matar? Porque imagina a situação que eu vivia. Eu saí do satanismo, eles me ameaçando. Já tinham matado meus animais. E foi muito doloroso isso, porque o bichinho é uma extensão da nossa família, né? Mataram meus bichinhos. As pessoas que eu achava que estavam perto de mim fugiam, porque tinham medo. Achavam que o feitiço que lançavam contra mim, pelo fato de eu ser ex-satanista, poderia respingar, ricocheteava e acertava neles. Então eles fugiam. Outros tinham medo de chegar perto, porque não acreditavam. Achavam que eu ainda era satanista, que eu estava disfarçado, que eu estava camuflado. Eu senti uma centelha do que Paulo deve ter sentido quando ele se converte ao cristianismo, e até mesmo os apóstolos duvidam da conversão de Paulo. E foi difícil, você passou tanta luta, tanta privação, tanta guerra, e as pessoas duvidando de você, as pessoas se caluniando, falando mal, criticando, apontando o dedo. Eu queria tanto acolhimento, e esse acolhimento eu encontrei nos braços de Deus. E eu quero dizer para você que mesmo que as pessoas lhe deem as costas, mesmo que as pessoas lhe apontem o dedo, Deus nunca vai te dar as costas. Deus tem braços abertos para te receber, Deus tem uma mão estendida para te acolher, Deus tem colo para você e para mim. E assim como Ele restaurou a minha vida, e hoje, aos 48 anos, eu tenho muita história para contar. Eu já escrevi 14 livros, desenvolvemos 6 seminários de 10 horas de duração cada um. São quase 250 vídeos no canal do YouTube, mais de 1000 locais visitados por esse Brasil, e quantas vidas têm sido restauradas através desse trabalho, dessa obra, desse ministério. Então isso é muito gratificante, isso é um presente que Deus deu para mim. Eu tenho essa história
muito de gratidão a compartilhar com você. Então, se você não vê horizonte, não se preocupa com o dia de amanhã. Deus tem uma história feliz para você. O segredo é estar no centro da vontade de Deus. O segredo é você não sair nem para a direita nem para a esquerda. O segredo é se manter na rota. O segredo é olhar para Cristo e não olhar para as circunstâncias, não olhar para a tempestade. Esse é o segredo que te mantém em pé, né? Porque não basta estar em pé, tem que se manter em pé. E quantos homens e mulheres eu conheci que eram ovelhas e que de repente se desviaram e viraram lobos. Eram ovelhas que amavam o Senhor e de repente fazem do Senhor negócio. Fazem de Deus, né, um mercado, fazem de Deus um objeto de venda. E vende isso, e o ato, e a profecia, e o meu ministério, minha igreja, deformam valores, foram contaminados com essa doutrina de demônio em nosso meio, né? Mas Deus tem algo especial. Deus mandou o anjo falar comigo, me deu o privilégio disso, e foi um momento muito especial na minha vida, um momento que Deus me fez enxergar, Deus me colocou diante do espelho dele, dizendo: você é especial, eu não esqueci de você, eu tenho algo para a sua vida, eu tenho algo maravilhoso e extraordinário para você. E me contemplou, quer dizer, esse pedaço de carne que um dia vai acabar, Deus disse que tinha esperança. Então, se Deus deu esperança para mim, se Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua vida também, né? Mas não perca o alvo, não perca a referência. E esse vídeo eu faço para você, querido, com todo amor, com toda dedicação, para que você não perca a referência positiva, não saia do prumo. Deus tem uma história maravilhosa para você, né? Mesmo que você nesse momento não contemple horizontes, não sei o que vai ser do amanhã, o amanhã pertence a Deus. E se você estiver no centro da vontade de Deus, o amanhã você vai estar desfrutando de pastos verdes, de águas tranquilas. Eu tenho uma família maravilhosa, tenho um filho lindo, tenho os bichinhos que eu curto pra caramba, né? Tenho um teto para poder repousar, tenho alguns amigos leais ao meu redor, não são muitos. O próprio Davi, que liderou um pequeno exército de 600 homens, tinha 37 que eram mais próximos dele, que eram os valentes de Davi. Desses 37, apenas 3 eram realmente os mais próximos, então não são muitos. Jesus treinou 12, né? Desses 12, tinham mais 3 só que eram mais perto dele, né? Que ele chamava para orar. Então, não vão ser muitos que vão estar ao seu redor, mas Deus vai sempre colocar pessoas leais, pessoas separadas para estar ao seu lado ali. Então, louve a Deus por tudo. Hoje nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. A gente tem essa tendência a pedir as coisas para Deus e nos esquecemos de agradecer. Aí quando a gente se vê servido, Deus supriu, esquece Deus, não esquece. Não esquece daquele que morreu por você, não esquece daquele que nunca esquece de você. A cada segundo que passa, Deus está pensando em você. Ele está cuidando de você até quando você dorme. Ele está cuidando de você. Ele tem uma história maravilhosa. Basta estar no centro, né? E quero aproveitar, antes até de entrar no tema, não esqueça de orar pela gente, viu? Continua trazendo suprimento a essa trincheira com as suas preces, compartilhando os vídeos, né? Somando com a nossa página, né? Ofertando voluntariamente. Isso tem trazido bálsamo para a gente, tem trazido renovo. Porque às vezes a gente passa por lutas e perseguições que eu não tenho nem palavras para expressar. E é difícil você deixar um escritor sem palavras, né? E às vezes a gente passa ainda por algumas dificuldades aí. Bom, enfim, o que eu quero falar para você é o seguinte: hoje nós vivemos um estado, para a gente olhar para o cenário político, ele é assustador, não é? O dólar está aumentando, nós vemos aí o rebaixamento da nota do Brasil, que é um valor de referência internacional, a crise asiática, a corrupção no governo vindo à tona, uma série de coisas. Isso tem aumento de impostos, recessão no país. Tudo isso faz parte de um planejamento maior, né? Vocês sabem disso, que logo, logo vai aparecer alguém que é tipo o salvador da pátria, vai nivelar e vai organizar essa situação. Quando organizar essa situação, as pessoas vão olhar para essa pessoa e vão dizer: puxa vida, essa pessoa conseguiu trazer ordem de novo, trazer equilíbrio de novo em algo que estava desequilibrado. Ele trouxe ordem ao meio do caos. Então isso gera a simpatia das pessoas, gera admiração do povo, e isso é importante para agregar, né? Para agregar, faz parte das plataformas da vinda do anticristo. Sei que muita gente está preocupada aí com a superlua, com a lua de sangue. Tem gente até falando que o mundo vai acabar na segunda-feira agora, eu estou gravando aqui no domingo, estou dizendo que vai acabar amanhã, na última lua de sangue.
Mas isso não vai acontecer, são sinais que Deus está nos dando. No mundo espiritual, sim, tem muita coisa acontecendo, né? De fato, isso são marcadores de tempo que estão pontuando alguns elementos que vão nos dar norte para o mundo espiritual e sinais que se revelam para nós, que indicam o final dos tempos. Mas não necessariamente o mundo vai acabar amanhã, tá? Então vai acontecer isso. Então quando a gente hoje fala do Espírito do Anticristo, qual é o Espírito de Cristo? O que Jesus ensinou para você e para mim? Amor, arrependimento, auxílio, esperança, fé, amor, respeito. Esses são os valores de Cristo, esses são os pilares de Cristo, não é isso? Qual é o espírito contrário do anticristo? Inveja, orgulho, soberba, desdém, altivez, bagunça, confusão, não é isso? Nosso Deus não é um Deus de confusão, não é isso que a Bíblia diz? Deus é sim, sim, não, não. Não é um Deus de confusão. Paulo fala do culto sóbrio, do culto equilibrado, do culto racional, não é isso? Então, vamos pegar alguma coisa aqui. Vamos citar um texto em 1 João, capítulo 4, versículo 3 a 8. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Então, desde a época de Jesus, o espírito do anticristo já estava presente no mundo, né? Ou seja, contrário a Cristo. Afinal de contas, os próprios fariseus acreditavam que diziam que Jesus tinha parte com Beelzebul. Ou seja, a luz estava sendo confundida com trevas. Crucificaram o amor, mataram o amor, mataram a esperança, né? Então, o espírito contrário aos valores de Cristo já existia desde a época de Jesus. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em nós do que está no mundo. No mundo, os do mundo são, por isso falam do mundo, e os do mundo o ouvem. Então quem é do mundo fala uma linguagem do mundo e o mundo ouve. Mas nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que conhece a Deus, meu irmão, se você tem o Espírito Santo, você vai entender a profundidade dessa mensagem, né? Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Está entendendo isso? Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama e não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você não ama, você não conhece a Deus, já que Deus é amor. Então, qual é a vertente de Deus? Amar a Deus e amar a Senhor em todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O fundamento é amor, né? Então, hoje, eu já quero iniciar pedindo um perdão especial a outras denominações. Muitas vezes nós, evangélicos, temos errado nisso, temos falhado nessa premissa do amor. Amor. Amor também significa respeito. Eu não acho que nós vamos evangelizar, né, como um pastor certa vez fez, chutando a estátua da Aparecida em cadeia nacional. Isso não é estratégia de evangelismo. Isso você não vai alcançar os católicos dessa maneira, não é? E também seria muita presunção nossa dizer que o evangélico vai para o céu e o católico vai para o inferno, porque Deus vê o coração. E é Deus que julga, e não cabe nós a julgarmos. Lembra disso? Nós não somos justos, nem somos juízes. Quem julga é Ele, porque Ele é o justo juiz. Eu creio que muito católico sincero vai herdar o reino dos céus e muito crente carnal vai arder no inferno, né? Então quem somos nós para julgar? Então quero pedir perdão para você, adventista de sétimo dia, testemunhos de Jeová, da congregação cristã do Brasil, aos espíritas, aos umbandistas, aos católicos e a todas as demais denominações, expressões religiosas ao nosso redor, budistas, né, islamismo. Quero pedir perdão a vocês pelas falhas que muitas vezes nós evangélicos temos feito por falta de sabedoria, por falta de amor, mas principalmente por falta de ensino. O povo precisa de um líder que aponte o caminho. Sabe, Josué conduziu aquele povo à conquista da cidade de Jericó, ele deu ordens, ele deu orientações àquele povo. Olha, agora vamos nos santificar, agora é hora da gente circuncidar, agora nós vamos dar voltas ali em torno da cidade, agora, olha, não fala nada. Então ele deu orientações, né? Então o povo precisa de uma orientação correta para ter a verdadeira vitória. Então nós já ganhamos, porque somos de Deus, mas você só ganha se você estiver em Deus. E Deus é amor. Se você está longe, afastado desse amor, você não está em Deus, logo você não tem vitória, né? Então como é que nós vamos fazer? Fica aí a dica para você ler também, Fator Melquisedeque, ver a expansão do amor de Deus. Dá uma lida no nosso livro
catedral das sombras, você vai entender um pouco desses bastidores da igreja, mas também entender que a esperança, né? Deus é amor, Deus não esquece de você. No meio desse caos, você vai encontrar o amor de Deus, você vai encontrar o sobrenatural de Deus verdadeiro, legítimo do Espírito Santo, né? Dá uma lida também na nossa série Quilaim, Nefilim e Icarim. Esses 3 livros vão te descortinar o mundo espiritual numa profundidade, uma abrangência que eu nunca pude escrever nos demais livros. Agora, escrevendo como ficção, né, tá mais fácil. E também sugiro a leitura de Cristianismo Diabólico e O Amor Vence, do Rob Bell. Jesus, ele andava com as pessoas desprezadas, né? Ele sentava com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com os pecadores. Ele tocava nos leprosos, ele falava com as mulheres. Jesus, ele quebrou paradigmas e protocolos do seu tempo. Então, quem somos nós para fazer acepção de pessoas, né? A Bíblia condena atitudes hipócritas. Então, se alguém dizendo ser irmão, mas for maldizente, for mentiroso, né, for beberrão, nem senta à mesa com ele. Então alguém que se diz cristão, mas não tem o amor de Deus, você nem chega perto dele. São pessoas tóxicas, são pessoas nocivas, nós já falamos isso em outros vídeos, né? Vão te fazer mal, não vão te fazer bem, né? Então saia da roda dos escarnecedores, gente que só fala mal do outro, gente que só tem inveja, que só está apontando o dedo. Então se cerca de pessoas positivas, né? Mas isso não quer dizer que você não possa respeitar o espírita, não possa respeitar o católico, não possa respeitar a pessoas da Umbanda. Eu acho que o crente precisa ter esse respeito, porque isso é estratégia de evangelismo, né? Então, Jesus, ele estabelece, ele nunca vai... Você vê, olha a narrativa de Jesus, ele não chega para a prostituta e fala: prostituta, você vai para o inferno, viu? Você está lascado, que os prostitutos vão tudo para o inferno. Não fala isso, né? Ele chega lá: olha, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou amor, eu vim para perdoar os seus pecados, eu vim para te dar a paz que transcende o entendimento. Jesus era gentil, Jesus agiu como um cavalheiro, né? Jesus não ia batendo na mesa. Jesus, mesmo quando falava com os fariseus, ele não dava carteirada. Você sabe com quem está falando? Eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu fiz o céu e a terra, a grama que você está pisando eu que fiz, o sol que te aquece eu que fiz. Não fez isso, né? Então Jesus é simples, ele nos ensina essa simplicidade, essa humildade extravagante. E isso está faltando em nosso Deus. Então ame a Deus, ama ao próximo. Como é que Paulo evangelizava? Então já vemos a maneira de Jesus agir. Ele sentava com os pecadores, ele amava os pecadores, ele não fazia acepção, não dizia: não, eu não vou na casa de você não, Zaqueu, você é cobrador de impostos. Não, eu vou, né, porque tem esperança. Eu vou falar com a mulher, eu vou falar com a samaritana, eu vou tocar o leproso, eu vou escutar a voz do cego, que todo mundo manda calar a boca. Jesus quebrou protocolos, quebrou paradigmas, né? Como é que Paulo evangelizava? Né? Vai estar em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 a 23. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar mais. Olha só, sendo livre, me fiz de servo. Paulo não tinha aquela ostentação. Olha, você sabe quem está falando? Eu sou apóstolo de Cristo, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou. Não, eu sou servo, eu vim aqui para servir, eu vim aqui para somar em humildade. É assim que se evangeliza. E fiz-me de judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, e não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Olha que estratégia maravilhosa que Deus deu a Paulo. Fiz-me de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos, por meios, chegar a salvar alguns. E faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então Paulo se fez de fraco para com os fracos, de judeu para com os judeus. E ele chegava perto das pessoas. Sabe como é que chama isso? Translação. Deus se fez de homem para alcançar os homens. Paulo se faz de fraco para alcançar os fracos. Ele não chegava lá: você é fraco, você vai para o inferno, eu vou estragar a tua festa hoje. Jesus não entrava no templo de Baal. Na época de Jesus
Tinham muitos templos pagãos, o Império Romano era politeísta. Para pensar nisso, você não vai ver nenhuma linha na Bíblia dizendo que Jesus entrou num templo pagão, um templo pagão qualquer, foi lá e chutou a estátua, foi lá e falou vocês vão tudo para o inferno, foi lá estragar uma celebração que eles tinham, porque eles tinham suas celebrações, não é? Eles eram politeístas, tinham vários deuses, então Jesus podia chegar lá, esse Deus é falso, eu sou o Deus verdadeiro, então eu vim aqui estragar essa festa desse Deus falso. Jesus não agia dessa maneira, ele fez isso aonde? No templo. Por que no templo? Porque no templo ele tinha autoridade para exortar, porque aquele povo conhecia a verdade e rejeitou a verdade. Mas aqueles que não conheceram a verdade, Deus entra na misericórdia de Deus. Foi o que Deus fez com Nínive, né? O que acontece em Nínive? Jonas capítulo 4, versículo 10 e 11. E disse o Senhor, tivesse tu compaixão da boboreira, da qual não trabalhaste nem a fizesse crescer, e que numa noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive. Olha, nem era grande essa cidade, hein? Mas Deus chama de grande cidade de Nínive, porque era importante para ele, que era grande na importância para Deus. Então não importa que seja pequeno, para Deus você tem uma grande importância, né? Em que estão mais de 120 mil homens, e que não sabem discernir a sua mão direita da sua mão esquerda, e também muitos animais. Quer dizer, então se a pessoa não tem discernimento, Deus tem compaixão, Deus tem misericórdia. Então por isso Jesus não foi lá e chutou a estátua do pagão no templo. Jesus não foi lá e estragou a festa dos profetas de Baal. Ele foi lá no templo, porque aqui era para ser uma casa de adoração. Essa era a lei de Deus. Vocês ouviram os profetas, vocês receberam orientação, estão fazendo comércio. Então ele foi lá e chutou a mesa dos cambistas. Da mesma maneira, entre aspas, é o que nós estamos fazendo. Muitas vezes entrando nos templos, né, e chutando a mesa dos cambistas. Estou sendo contra os mercadores que têm profanado o altar de Deus, o altar que era para ser puro, que era para ser santo, que era para ser algo consagrado e especial. E ainda Deus lembrou a muitos animais. Eu amo muitos animais, e Deus fez os animais, ele disse que era bom. Eu acho um absurdo pessoas tratarem mal os animais. Provérbios 12:10 diz, o justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas a afeição dos ímpios são cruéis. Muita gente consegue medir o caráter da pessoa por como ela trata os animais. Porque a maneira que ela trata o animal, ela vai tratar um ser humano também, né? E mostra o caráter do coração. Então fica um alerta para nós também, né? E olha como é que Paulo vai fazer evangelismo aos atenienses. O ateniense é um povo extremamente idólatra, né? E o que acontece? O que ele vai dizer? Atos 17, 22 a 23. Estando Paulo no meio de Areópago, né, disse, homens atenienses, em tudo vejo que são um tanto supersticiosos. Em algumas outras traduções, muitos são religiosos. Porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. Então Paulo usa de uma estratégia aqui, maravilhosa, tremenda. Ou seja, olha, ele não foi lá e seu bando de idosos, vocês vão tudo para o inferno, eu vou estragar a festa de vocês. Paulo não fez isso. Paulo, o que ele fez? Ele chegou ali e disse, olha, vocês são muito religiosos, são muito supersticiosos, mas tem um altar ali, estratégia. Ele respeitou, é assim que o cristão faz, é assim que a gente ganha o mundo, respeitando as pessoas, amando as pessoas. A estratégia é o amor. O mundo tem que olhar para a igreja e ver um celeiro de amor em nosso meio. Porque quando nós começamos a amar ao brilho de Cristo, ao perfume do amor, as pessoas ficam inebriadas com isso e querem isso, né? Agora, se não tem amor, as pessoas fogem. A igreja tem que ser uma referência. Hoje está sendo uma referência negativa. E é isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre essa revista aqui, ó. Capa dessa revista. Isso é trágico. Isso é trágico, né? É o que me motivou a gravar esse vídeo. Já vou chegar aqui. Então Mateus capítulo 21, de 12 a 13. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba, e disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tende a convertido num covil de ladrões. Desde a época de Jesus, gente, desde a época de Jesus, já tinha roubalheira dentro do templo, roubalheira dentro da igreja. O que estão fazendo? O que estão fazendo com você, querido? O que eu conheci de pessoas que empobreceram, entrando em campanhas de prosperidade, isso não traz felicidade, você sabe disso, né?
Elvis Presley tinha tudo e não adiantou nada, né? Mary Monroe tinha tudo e também morreu cedo. Então apenas o dinheiro não traz felicidade, você tem que ter Cristo no seu coração. E se você tem Cristo, você não tem amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nada contra você ser bem de vida, ser rico, fruto do seu trabalho, se isso acontece, né? É bênção para você, mas que você não tenha orgulho, não tenha egoísmo, porque os avarentos não herdarão o reino de Deus. Então não brinca com Deus, não deixa perder a fé, porque se você perder a fé, Deus te derruba para você ter um encontro com Ele de novo, né? Então eu vejo aí pastor chutando a imagem da Aparecida, declarando que os gays vão para o inferno, proibindo vidas serem batizadas só porque elas usam brincos, né? Negando a participação da ceia àqueles que não dão dízimo. Então tudo isso é acepção de pessoas. Quem julga é Deus. Quer dizer, eu não vou permitir que o irmão, você não pode ser batizado porque a irmã usa brinco. O que é isso? Sabe? Declarando que o gay vai para o inferno, tá? Mas quem rouba vai para o inferno. Está escrito lá, o roubador, o mentiroso vai para o inferno também. E o que tem de pastor mentiroso e roubalhão e corrupto por aí, se você chacoalhar assim na árvore, cai do monte, né? Então, quer dizer, é o sujo falando mal lavado. Né? Então, quer dizer, o que é isso? Quem somos nós para julgar? Deus ama, Deus sentou com as pessoas, sentou com a prostituta, sentou com o cobrador de impostos, sentou com os pecadores, sentou com aqueles que eram rejeitados da sociedade. Quem somos nós para fazer acepção, para julgar, para apontar o dedo? Gente, isso não é igreja, isso não é amor. Quem é de Deus tem amor, que Deus é amor. Primeiro versículo que a gente leu hoje, né? Então, eu estou vendo aí, muitas vezes a gente tem essa prepotência de apontar o dedo para o outro, olhando o cisco no olho do outro, mas não está vendo a trave nos nossos olhos. Eu não vejo padre fazendo campanha de prosperidade. Eu não vejo espírita querendo se envolver com política e prometendo que o Brasil vai ser restaurado. Eu não vejo um bandista vendendo lenço ungido, lenço consagrado, né? Eu não vejo budista, né, extorquindo o povo com dinheiro, né, fazendo campanhas proféticas, declarações proféticas. O que é isso? Né? Então quem somos nós, né, para poder apontar o dedo? Sabe? Então Deus, ele é muito mais do que isso, e Deus é amor. E para a igreja ser uma referência no mundo, nós temos que exalar esse amor. E uma igreja que fica ali só, aquele ali vai para o inferno, aquele leva para o inferno, esse aqui também, esse daqui também, isso não é amor? Isso é uma igreja que só julga, e quem julga é Deus. Não é o papel da igreja julgar, o papel da igreja é amar, o papel da igreja é acolher, o papel da igreja é libertar os cativos e anunciar as boas novas. E nós não vamos anunciar as boas novas quando a gente faz agir dessa maneira, e essa maneira muitas vezes tem contaminado. É amar ao próximo como a ti mesmo, né? Eu lembro de uma ocasião, isso não faz muito tempo, eu vi na televisão, estava tendo um culto religioso e tinha um pastor bastante conhecido no nosso meio, estava presidindo esse culto, e duas mulheres lésbicas se beijaram durante o culto. E imediatamente ele chamou a polícia e elas foram presas. Claro, eu não posso aplaudir uma situação dessa, porque você está perturbando um culto religioso. Isso é algo que fere inclusive a nossa Constituição Federal. Então não posso. Mas da mesma maneira que eu exijo respeito nos cultos, é claro, se eu estiver ministrando um seminário e alguém tumultuar, eu também vou tomar uma providência, porque está ferindo o nosso código, está atrapalhando o culto, evidente, é nosso direito isso, né? No entanto, da mesma maneira que eu quero esse respeito, eu tenho também que respeitar, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar ao próximo como a ti mesmo significa que eu não vou fazer com o próximo aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim, não é? E será que nós estamos fazendo dessa maneira? Ou seja, as pessoas ficam se achando demais, como era Saul. Saul, eu sou rei. Quem é você? Eu sou rei. Eu fui ungido pelo profeta Samuel. Talvez você tenha sido ungido um dia. Hoje você tem um cargo, mas para se manter no cargo é diferente. É muito mais difícil se manter em pé do que estar em pé. Saul se desviou, Saul perdeu a unção, Saul perdeu a coroa, Saul perdeu o poder, Saul perdeu a vida. Ele se afastou de Deus. Quando você se afasta de Deus, você vira um alvo do diabo, um alvo fácil. Assunto que a gente vai falar bastante no próximo vídeo. Foge, Davi, foge, vai ser o próximo, tá? Vou falar da vida de Davi de uma perspectiva mais ampla, mais poderosa. Vamos entender o que era esse espírito mal sobre Saul, vamos compreender melhor essa dinâmica da história. Depois, o outro vídeo, nós vamos falar sobre o beijo do escorpião, vamos falar de traição.
né? Assunto denso também. E depois o outro vídeo também já está no meu coração, fala sobre indústria farmacêutica e doenças, né? Tem muita coisa interligada, tem remédio que faz você ficar mais doente ainda. Hoje a indústria farmacêutica, ela investe em marketing 34, 35% da sua captação, que é alta, é maior que o PIB de muitos países, e o seu investimento em pesquisa é menos de 14%. Então tem muito marketing aí, nós vamos separar o joio do trigo, um assunto interessante. Então os 3 próximos vídeos, Foge Davi Foge, o beijo do escorpião e indústria farmacêutica e doenças, tá? Mais pra frente essa história aí, né? Então muitas pessoas estão se achando aí, eu sou rei, eu sou pastor, a minha igreja tem isso, a minha igreja tem aquilo. Sabe, a gente vai cair nesse texto de Apocalipse, capítulo 3 e 15 a 17. Conheço as tuas obras, nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, porque és morno e não és frio nem quente, vomitarei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e nada me falta. As igrejas não estão ricas hoje? Pastor tem jatinho, tem mansão, tem templo, né, tem Eterno Armani, relógio Rolex, ostentando prosperidade. Então você é rico, você é enriquecido? Nada falta, né? E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ilusão, ilusão. Não caia nessa ilusão. Deus é amor. Se faltar amor na igreja, não adianta você ter um templo de ouro. Sem amor você é nada. Você pode ter tudo na terra. Sem amor você é nada. Sem amor você não é de Deus, e sem Deus você não é nada, né? Então nós temos que nos manter nessa questão aqui. Pedro, você vê, o amor de Deus é tão profundo, o amor de Jesus ele é tão profundo, que até mesmo aquela geração de Noé, que não escutou as palavras de Noé, Jesus desce ao Hades e vai falar com eles. Isso aqui está narrado em 1 Pedro, capítulo 3, de 18 a 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando a verdade na carne, mas vivificando pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, dos quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, das quais poucas pessoas, isso é, somente só as 8, né, almas se salvaram pela água. Então Deus ele vai até ali, né? Ele vai lá no fundo vai ao fundo do poço para te resgatar. O amor de Deus ele é muito maior que tudo isso. Vamos falar do assunto constrangedor. Por que eu fiz todo esse embasamento para a sua vida? Parei para tomar uma água, a garganta já estava secando. Então, todo esse embasamento que a gente aprendeu até agora significa que o espírito contrário a Cristo é aquilo que se opõe aos valores de Cristo, não é isso? Então, se Deus é amor, aquilo que não é amor ou não representa o amor, não está ligado a Deus. Então, quem é de Deus, escuta e compreende as coisas de Deus. E a técnica e de estratégia que Deus estabelece para nós, para evangelizar, para expandir o reino, é falar desse amor e viver esse amor. Isso significa respeitar as pessoas, como Deus respeitou em Nínive, que eles não tinham discernimento da mão direita e da esquerda, como Deus dá estratégias para Paulo, né, aos atenienses, como o próprio Jesus não vai profanar os templos pagãos da sua época, mas ele vai lá no templo de Israel, porque ali sim a casa de Deus, né, o templo que foi feito para cultuar ao Deus de Israel. Então ali aqueles valores estão sendo profanados, ele tinha a legitimidade para poder contestar aquilo, mas ele não fez algazarra no templo daqueles outros templos que existiam no Império Romano. Jesus ele tratava as pessoas diferentes, ele tratava em amor, tratava em respeito a samaritana, a viúva pobre, né, os pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos. Então ele tratava as pessoas bem. E os fariseus criticavam ele. Isso aí é um comilão, um bebedor de vinho que senta com pecadores e cobradores de impostos. Então as pessoas olhavam para ele até com desdém, porque ele se associava com as pessoas que a sociedade rejeitava. Mas esse é o amor. O amor não rejeita, o amor acolhe. A Bíblia não diz assim, aquele que vem até mim de forma alguma mandarei para fora. Isso é o amor, né? Agora você acha, de repente sai uma matéria numa revista super interessante, Extremismo Evangélico. Olha a capa da revista. E eu espero que essa matéria esteja errada, né? Mas eu conheço os bastidores da igreja e eu sei que tem muito disso aqui em nosso meio. Eu vou ler um trecho dessa matéria para vocês. E por uma questão ética, claro, eu vou omitir o nome da igreja, que aqui na Bíblia, na revista explicita, né, o nome da igreja e o nome do pastor, né? Mas eu vou omitir esses fatos, que a minha luta não é contra sangue e carne, minha luta é contra a atitude das pessoas e contra o que está por trás dessas atitudes. Então eu vou ler um trechinho aqui. Vamos aqui. Um vídeo circulou pelo Facebook esse ano,
O pastor aparece pregando em determinado local. Logo no começo, o pastor diz: vai ter marcha das vadias se você quiser. Só vai ter boate gay, parada gay, né, parado dos maconheiros, se você quiser. Outro dia, na cidade, falaram comigo: pastor, vai ter a festa do Preto Velho. Eu falei: ninguém me pediu, não aceito, não vai ter. Então ele explica como estragar a festa alheia. Cheguei lá com meu grupo de jovens, chamei 20 jovens, falei: vamos dar um BO na festa do capeta? Vamos dar um BO na festa do capeta. Os jovens, para a tristeza do pastor, não estavam dispostos a dar um BO na festa de Umbanda. Mas o pastor não desiste. Eu fui para o melhor departamento de qualquer igreja. Fui falar com os adolescentes. São mais volúveis, são mais vulneráveis, né? O caráter está em formação. Não é isso? Os adolescentes, os jovens mais novos. Cheguei e falei: preciso de 20 malucos para dar uma busca e apreensão no Preto Velho. O pastor diz que os meninos aceitaram na hora e passa a gritar com a multidão que ouvia a pregação: fica velho, mas não fica idiota. Faz faculdade, mas não vira um retardado mental. Não perde o sangue nos olhos. Não deixa as suas muitas letras te levarem a delirar. Não vira um palhaço. Não é porque agora você está vestindo uma roupinha engomadinha que não pode dar uma busca e apreensão no capeta. Na sequência, ele conta como treinou os adolescentes ao longo de 20 dias de treinamento para estragar a festa alheia. Eles não podiam causar tumulto e deveriam seguir as regras de dispersão. Se der polícia, confusão, FBI, dá o vazare, some e conclui. O mais legal é você pegar gente simples. Você pode desenhar Cristo na alma deles, melhor do que gente que você tem que desconstruir para depois construir. Mas agora, como é que você vai construir a Cristo na alma de alguém que está lá celebrando sua festa de Umbanda, se você vai lá e perturba essa festa, você vai lá, mete o dedo na cara dele, você chuta a imagem dele? E olha só o que aconteceu. Missão dada, missão cumprida. No final do vídeo, o pastor descreve como os adolescentes cercaram a praça, confusão com a confusão da festa de Umbanda e a chegada da polícia. A polícia chegou, ou seja, fizeram uma confusão. Agora chamou a polícia por causa de um grupo de cristãos que estavam fazendo algazarra, né? Que vergonha, gente, que vergonha. É a chegada da polícia porque um dos meninos depredou a estátua do Preto Velho. A festa, que deveria até às 6 da manhã, acabou antes da meia-noite. O pastor diz que é prova da autoridade divina e que Jesus está guiando cada um deles. O vídeo abre para os aplausos e gritos da multidão dentro da igreja, tal. Centenas de pessoas celebravam um pastor que acabava de contar como tinha formado uma milícia adolescente para acabar com a celebração de outra fé. Gente, triste, trágico, e não tenho nem palavras para descrever isso. Isso não é cristianismo, isso não é igreja, isso está manchando o véu da noiva, isso está ferindo, está corrompendo os valores que Cristo semeou em nosso meio. Deus é amor, Deus é amor. Então eu quero aproveitar o ensejo, pedir perdão a vocês da Umbanda. Esse pessoal não representa, essa atitude não representa o Evangelho de Cristo, não representa a Igreja de Cristo, não representa os valores de Cristo. Deus é amor, e nesse amor existe respeito. Eu não vejo Jesus estragando festa de templos pagãos, eu não vejo Paulo fazendo isso, eu não vejo Pedro fazendo isso, eu vejo só Deus tratando com amor. Lá em Nínive, como nós já falamos aqui, os atenienses e tantos outros. Deus é amor, Deus é amor. Agora você acha que depois de uma algazarra dessa, depredaram a imagem que eles cultuam lá, né, do Preto Velho. Você acha que um dia esse pessoal da Umbanda, que foi vítima desse ato de vandalismo, desse ato de delinquência, dessa depredação, que veio até a polícia para apaziguar e estabelecer, você acha que um dia esses caras vão parar para escutar o que um crente tem a dizer? Você acha que foi lançado alguma semente de amor no coração deles? Você acha que Deus vai ser muito mais difícil agora de ser compreendido por eles? Porque para eles o cristão é um baderneiro. Para eles agora cristãos são um grupo de pessoas que não respeitam ninguém, que impõem a sua fé. Quer dizer, não era isso que Jesus disse? É o amor que conquista. Então fica aí meu pedido de perdão a vocês da Umbanda, vocês que sofreram isso, essa situação, e vocês de outras denominações que também têm sido vítimas de acusações de cristãos que não têm a sabedoria de Cristo, porque a palavra de Deus diz que nós temos que ter sabedoria, e a sabedoria que ganha as pessoas. Essa estratégia. Então, eu conheço missionários que vão para a Índia e ele chega lá e se veste como indiano, ele come como indiano, ele aprende o idioma do indiano para ganhar o indiano, né? Paulo se fez de fraco com os fracos para ganhar os fracos. Então você não pode
chega lá de outra maneira. O que funciona na estratégia de evangelismo é isso. Foi assim que a China foi alcançada. Foi um missionário lá que se vestiu como chinês, aprendeu a língua chinês, comia como chinês e ganhou o chinês. Né? É assim que se faz, não é lá chutando a imagem do Buda que você vai ganhar o chinês para Cristo. Né? Não é assim. Jovem, quero deixar um aviso para você. Paulo, ele tinha Timóteo como um filho, né? E ele deu algumas orientações para Timóteo como jovem, não para badernar, não para fazer bagunça. Eu vou te dar a orientação bíblica de como você deve agir. E você que é adulto, me ajude a orientar esses jovens também. Expanda esse vídeo, compartilha com essa galera aí, sabe? Para que eles possam aprender o caminho certo, aprender com o esteio da palavra de Deus. E eles possam refletir o evangelho puro, pleno, simples, extremamente poderoso, né? O que a Bíblia fala? Paulo, ele dá algumas dicas. Jovem, é para você isso. Você que é mais velho, assim como eu, mas ainda tem um coração jovem, não pode deixar essa criança morrer dentro da gente, né? Me ajuda a ensinar esses jovens, que eles vão ser a nossa geração futura, e que essa geração futura realmente possa estar mais perto de Deus, possa alcançar mais vidas, possa refletir mais do amor de Deus. Primeira coisa, toma cuidado com a sua saúde, cuide da sua saúde. Paulo tinha uma preocupação com Timóteo. 1 Timóteo 5,23. Não continue a beber somente água. A água era muito alcalina naquela época. Tome também um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então Paulo tinha uma preocupação com a saúde dele. Então, jovem, não se droga, não entra nessa bebida alcoólica, né? não usa porcaria que te oferecem, cuida da sua saúde, porque quando a gente é jovem o corpo aguenta mais, mas passado alguns anos ele cobra conta, então aquele dano vai ser pior para você, viu? Cuida da sua saúde, tá? Cuidado com a sua vida devocional. 1 Timóteo capítulo 4, de 7 a 8. Exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. Na verdade, hoje, né, a medicina avançou, o conhecimento da época era inferior, que é uma orientação que Paulo está dando. Hoje a atividade física faz bem. Então também incentivo, cuide da sua atividade física, faça algum esporte, é saudável para você. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e a futura. 2 Timóteo 2,1. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, não esquece o devocional, não esquece o seu tempo com Deus. Isso é muito importante. Passa às vezes mais tempo no Facebook e no WhatsApp do que com Deus, né? Onde está seu coração, ali está seu tesouro. Dá uma prioridade para Deus. Separa pelo menos 10 minutos do seu dia para falar com Deus. No começo do dia. Deixar para o final você não faz. Abrir os olhos, Pai, vou falar contigo agora, nem que seja 10 minutos. Fica a minha dica aqui para você, tá bom? Cuidado com a sua sexualidade. Hoje nós somos bombardeados com isso, né? Tem muita gente viciada em pornografia. E por outro lado, eu fico muito feliz que pessoas tenham sido resgatadas com isso, através de um vídeo que a gente gravou chamado Pornografia na Igreja. Muita gente está sendo liberta, graças a Deus, né? Então o que diz aqui? 1 Timóteo 5,2. Trate as moças como irmãs, com toda a pureza. 1 Timóteo 5,22. Conserve-se puro. 2 Timóteo 2,22. Fuja dos desejos malignos da juventude. Ou seja, separa-te. Você é diferente. Foge, Timóteo. Foge. Né? E hoje a gente vê balada gospel, festa junina gospel, carnaval gospel, né? Tem tudo gospel, né? E Paulo diz o contrário, foge disso. A igreja tem que ser diferente do mundo. Se for igual ao mundo, não adianta. O mundo quer uma referência diferente, uma referência positiva, algo que seja especial, né? Não que seja uma mera imitação, uma tosca imitação do mundo, né? Cuidado com o exemplo. 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, viu? Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Seja um exemplo. Você tem que ser um modelo. 1 Timóteo 2,7. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, em seu ensino mostre integridade e serenidade. Então seja um exemplo com a sua integridade, serenidade, né? Cuidado com as suas atitudes. 1 Timóteo 5:1 e 2. Não repreende asperosamente o homem idoso, mas exorte como se fosse um pai. Trate as jovens como irmãs e as mulheres idosas como mães. Simples assim, poderoso assim, carregado de amor assim, né? 1 Timóteo 5,19. Não aceite acusação contra o presbítero, se não for apoiada por duas testemunhas, ou seja, não se ampare em fofocas, né?
2 Timóteo 2, 23, 24. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. O servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Amável para com todos, não fazer baderna na festa dos outros, né? Cuidado com a pregação. 1 Timóteo 4, 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um ministro de Cristo Jesus, nutrindo com a verdade da fé e da boa doutrina que tem seguido. 1 Timóteo 4,13. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, que não tendo que se envergonhar, não seja vergonha do mundo, seja um orgulho para Deus, E que maneja corretamente a palavra da verdade, maneja corretamente, não deforma a verdade. 2 Timóteo 2,8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitando dos mortos, descendente de Davi conforme o meu evangelho. 2 Timóteo 4,2. Pregue a palavra, seja preparado em tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, Paciência, sabedoria, cuidado com a doutrina. Rejeite as fábulas, profecias tolas, profanas e tolas. 1 Timóteo 4,7. 2 Timóteo 1,13. Retenha com fé e amor Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. 2 Timóteo 3,14. Permaneça as coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. 1 Timóteo 2,1. Fale o que está de acordo com a sã doutrina. Cuidado com a sua moderação. Seja moderado em tudo, 2 Timóteo 4,5. Seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o teu ministério. Faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. 2 Timóteo 5,22. Não se precipite em impor mãos sobre ninguém e não participe, isso é importante, não participe do pecado dos outros. Não participe do pecado dos outros. Se alguém está fazendo coisa errada e você sabe, você é cúmplice. Não brinca com Deus, não brinca com Deus. E por último, quero finalizar com um texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 4, que eu creio que deve ser o hino do soldado de Cristo, Antes, como ministros de Deus, tornamo-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade e no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, mas bem conhecidos, como que morrendo, eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Então, querido, esse é o caminho de Cristo, esse é o caminho de cruz. E esse caminho vai levar não só você, mas todos aqueles que te seguem, todos aqueles que você apontar o caminho para a presença de Deus, para o altar do Todo-Poderoso. Antes, talvez você não sabia essas coisas, então você tinha justificativas de, poxa, eu não sei, mas agora você sabe. E você sabendo, você se torna indesculpável. Põe em prática esse preceito que você aprendeu. Honre a Deus e Ele vai te honrar. Que Deus te abençoe e te guarde.